Then all you will be asked to Mahaprabhu. Dear Prabhu, please tell to me what is the meaning of this verse about. That time Mahaprabhu told, then, oh Advaita Acharya, he is priest, puja. He said, he is priest, puja. And worship is study. Yes. And he called his worship study, then again he sending back. You do puja, archana. What do you do? First you put the avhan. Se você fizer o puja, primeiro o que você tem que fazer? Primeiro a invocação da deidade adorável. Ei, Thakuraji, por favor, venha a este local. Auham, Agachan, Stanam, Asana, Pada, Argya, Achaman. Tudo isso é oferecido. Idam, Asana, Achamanyam. Esse é o processo. Então, Mahaprabhu, de maneira simples, explicou aos devotos: Advaita Acharya é um pujari. Então, ele fez o puja, e após fazer o puja, o que ele fez? Você tem que, após fazer o snana, colocar roupa na Thakuraji, você retorna com ela para o altar. Então, depois do puja, tem que retornar com a Thakuraji do local onde ela veio. Mas ainda assim, os devotos não entenderam. E aí, Swarupa Damodara explicou o significado interno, que Advaita Acharya chamou Chaitanya Mahaprabhu de Goloka Vrindavana. Advaita Acharya, ele trouxe Mahaprabhu. Pelo chamado de Advaita Acharya, Krishna veio como Mahaprabhu. Eu já falei isso ontem. Quando Advaita Acharya ele veio em Navadvipadam, ele viu que os brahmanas não estavam seguindo as regras. Não estavam cantando Gayatri Mantra. Vocês entendem? Ele adorou muitos semideuses e semideuses, não adorou a Vishnu. Qual é o Dharma do Brahmana? Adorar o Vishnu. Sem Vishnu Puja, você não pode se tornar um Brahmana. Quem é um Brahmana puro vai se tornar um Vaishnava puro. O dever do Brahmana é qual? Adorar a Vishnu. Mas naquela época, os Brahmanas não estavam adorando Vishnu. Apenas semideuses e semideusas. Kali, Durga, comendo carne, peixes e também sacrificando bodes na frente de Devi Kali. Então, quando Advaita Acharya viu isso, ele ficou muito bravo e pensou: os brahmanas não estão seguindo as regras. Qual que é o dever dos brahmanas? Adorar a Vishnu. Mas agora os brahmanas estão adorando Devi Kali e Durga. Por quê? Ontem eu disse:
Por que as pessoas adoram outros semideuses e não a Vishnu? Arjuna fez essa pergunta a Krishna. My friend, you told, Ó meu amigo, you are the supreme. você é o Supremo. So why not people they worship you? Por que as pessoas não estão te adorando? People they worship many demigods. As pessoas estão adorando muitos semideuses e semideuses. Dhananjaya, Arjuna, eu sou o Supremo. Krishna respondeu. Ninguém é mais elevado do que eu. Então, se você é a alma suprema, todos vão adorar o Supremo. Isso é verdade ou não é? Todos devem adorar a Krishna. Mas as pessoas estão adorando outros semideuses e semideusas. Se você for até a Índia, na casa das pessoas, é muito raro encontrar uma deidade de Vishnu ou Radha Krishna. A maioria das pessoas adoram Ganesha, Durga, Shiva, Kali. Por quê? Por que não se adora Vishnu? Krishna deu uma resposta muito bela para Arjuna. Kama este. Na Bhagavad Gita, Krishna disse a Arjuna: E Arjuna, as almas condicionadas estão completamente intoxicadas com a gratificação dos sentidos e cheias de desejos materiais. Elas querem mais e mais gratificar dos sentidos. Por isso, elas se esquecem das suas próprias responsabilidades. Kama quer dizer os desejos materiais. Elas perderam a inteligência delas. O que é benéfico para elas, elas não conseguem discernir. Por essa razão, giving these things, material things. Dharma, artha, kama. Demigod is what you will give. They will not give the liberation, even they will not give the pain. They are basically os semideuses e semideusas vão dar o quê? Eles não dão liberação e nem prema. Trivarga, Dharma, Artha, Dhamma. Dharma significa religião. Artha significa posição, nome, fama, reputação. Riqueza, dinheiro. Se alguém puder me dar o feedback, se melhorou aqui o volume, por favor. Os semideuses e semideuses não vão dar liberação, mukti. Quem vai dar mukti, liberação? Mukunda. Os semideuses e semideusas só dão 3 coisas. E as almas condicionadas estão tão intoxicadas pelos gunas de Maya. Estão tão intoxicadas por Maya Tamaguna. A maior parte delas estão absortas em Maya Tamaguna. Então, elas adoram outros semideuses e semideusas.
Advaita Acharya is not Então, Advaita Acharya percebeu Krishna. que as pessoas não estavam adorando a Krishna, Shri Hari Vishnu. Krishna Nam, Ram Nam, Krishna Nam. As pessoas não estavam nem cantando o nome de Krishna, Rama, Nama. Jiva, they are not chanting Ram Nam, Krishna Nam, Govinda. As pessoas não estão cantando Rama, Nama, Govinda, Nama. People, they are going in A maior parte das pessoas estão indo Raja, Yoga, Tapasya, para em que direção? Yoga, Tapasya. how do they give them many kinds of Como conseguir muitos tipos de mystic power? poderes místicos para poder se mostrar. So people are going Então as pessoas estão indo nessa direção. on now. Estão indo ou não? And then he is Bhagavan. Mas ele é Bhagavan. Isso acontece na Kali Yuga. So many kinds of mystic power. Se você mostrar muitos tipos de poderes místicos, as pessoas... perdão. Então, por mostrar poderes místicos, as pessoas vão pensar que essa pessoa é Bhagavan. E todos vão correr em direção àquela pessoa. So now coming in this way, Então, Advaita Acharya percebeu all the mystic power coming from Krishna. que, na verdade, todos os poderes místicos vêm de Krishna, Vishnu. Vishnu or Krishna is giving the mystic power to demidev. Krishna e Vishnu dão poderes místicos para os semideuses e semideuses. E os semideuses dão para as pessoas. No Brahma Samhita é dada essa evidência. Vocês já leram o Brahma Samhita ou não? Tem um sloka. Pranam samay ganadhira. Jat pallava, jat pada pallava. When Ganeshji, Quando Ganeshaji, with the mouth as like vocês entendem Ganeshaji? É aquele que tem a cara de elefante. Ganeshji is giving the many kinds of mystic power. Ele dá muitos tipos de poderes místicos. He has no power to give you the discipline. Na verdade, ele não tem poder místico para dar esses. Ele não tem poder para conceder esses poderes místicos. Ele está pegando de Krishna, ele recebe e dá para as pessoas. But how Ganeshji he received this Riddhi Siddhi from Lord Krishna? Mas como que Ganeshaji recebe esses siddhis de Krishna? Brahmaji recitou neste verso. When Ganeshji he also talks to the Lord Quando Brahmaji fez estava estudos para o Senhor Govinda, step his lotus feet on the shoulder of Ganesh. o Senhor Krishna apoiou seus pés nos ombros de Ganesha. You find out this over? Então, o próprio Brahmaji recitou esse sloka Yatpada Palavayugani Vinidaya Kumbha Donde Pramana Samaye Saganaradirajā. Então, continuando, por que as pessoas não se aproximam diretamente do Senhor Vishnu e não solicitam dele o que elas querem? Ok, tudo bem. Você quer riqueza e dinheiro para manter a sua família, o seu dinheiro. Então, por que você não pede isso para Krishna? Ari, peça para Krishna. Krishna vai te dar ou não? Krishna deu para Dhruva Maharaja, para Lada Maharaja e o Distira Maharaja. Eles conseguiram ou não? Então, por que você está adorando os semideuses e semideusas?
Ei, peça, vá diretamente a Krishna. Because Então, why people they don't want to direct to ask for Krishna? por que as pessoas não pedem diretamente para Krishna? Their mind Por quê? completely contaminated with Porque the a Maya. mente delas está completamente contaminada pela tamaguna de Maya. Kamaisparistohi hita jnana prapadante annadeva. Yet this verse is saying Então, esse verso da Gita diz, hita jnana means Hita they Gyana, lost their intellect. Kama Hita Gyana. Hita Gyana quer dizer que ela pediu que as pessoas perderam a inteligência. Por quê? Porque ela está contaminada pela tamaguna de Maya. Eat meat, fish. Elas querem comer carne e peixe. Mas Krishna não vai dar isso. Understand? Because if you want to eat meat, fish, Porque se você quiser comer carne e peixe, isso é tamaguna. E Krishna não vai te dar isso. I want to eat meat. Você fala para Krishna, ei Krishna, por favor, eu quero comer carne, me dê carne. Você acha que Krishna vai te I dar? want to eat fish. Eu quero peixe, Krishna. Krishna vai dizer, não mata os outros não. Não precisa de comer peixe. Toma uma rasagula aqui. Milk. Aceite esse leite, iogurte. Sattika. And Krishna will give Krishna vai dar Sattvic. comida sátrica. But you want to Mas você quer meat. comer que tipo de coisa? Carne. You want to meat. You want to eat fish. E aí você quer comer peixe. Krishna não vai dar isso. Krishna will give Krishna vai dar good things. coisas boas. Krishna knows. If I Krishna sabe. give meat, fish, Por que ele não dá then tamaguna, carne e peixe? Porque ele sabe que a tamaguna vai vir. then you lose your intelligence. E aí você vai perder a sua inteligência. Sattvic food. Mas se você comer comidas sátricas, você vai desenvolver um cérebro, uma mentalidade sátrica, Ahara suddhai no modo da bondade. chitta suddhai dhruvanam smriti labde brahma. Always should be eat sattvic food. Sempre coma comidas sátricas, That food more of comidas no modo da bondade. because what you eat and Porque, that types of brain will come. de acordo com o que você come, você desenvolve uma mentalidade. Onion, garlic, Se você comer carne, peixe, alho, cebola, isso é tudo tamássico. who are eating Quem está comendo? direct to their asuras they like. Quem que gosta disso? Asura, demônio. Vishnu Bhakta Bhavitaiva. Asuras tadviparchi. Krishna says this. Krishna falou tudo isso. Está na Bhagavad Gita. Yo bhuto sarvaloke osmin daiva asura evacha. Vishnu Bhakta Bhavitaiva. Asuras tadviparchi. Those are asura prakriti, asura prakriti. Asura Prakriti. Those are the mode of ignorance. Aqueles que estão no modo da ignorância, Demonic que tem uma natureza demoníaca, animals, eles querem matar os animais. trees, Eles querem comer carne, peixe. Essa é a natureza. Mas Krishna diz, não, you always eat what things? Sattvic. coma comida sátrica. That food you offer to me. E essa comida você oferece para mim. Na verdade, isso será uma comida nirguna. And say, don't eat also sattvic food. Não coma também sátrica, comida tátrica. Sátrica, nem rajasica, nem tamásica. Só coma comida nirguna, além dos modos da natureza. Mode of nature. Now when that food Quando essa comida offered to Krishna, é oferecida a Krishna, isso se torna Mahaprasada. É simples. Se você comer Mahaprasada, mind just you offer to Krishna. na sua mente, apenas na sua mente, ofereça a Krishna.
Hari Nirguna Sakshat Purusha Prakriti Paraha. Then your nice brain. E aí uma mentalidade saudável virá para você. Advaita, just coming Uma back, boa mentalidade. Advaita Acharya came in. Então, retornando a Adwaita Acharya, quando ele estava lá, ele viu como as pessoas estavam completamente intoxicadas pelo modo da ignorância tamássico. Madhya Mansa Kare Sevan. People they are taking alcohol. As pessoas estavam bebendo álcool, Madhya Mansa. comendo carne, And also completely absorbed with the e também completamente absortos na gratificação dos sentidos. Esse tipo de coisa. so Advaita Acharya become very Então Adwaita Acharya ficou muito bravo. so Advaita Acharya I destroy this. E ele pensou, vou destruir esse universo, porque eu sou o Criador e também o Destruidor. Srishtikarta Dhamsakarta. That is Mahavishnu and Sadashiva. Mahavishnu e também Sadashiva. Ele é Mahavishnu e Sadashiva. Ariel sound came. Então veio esse som aéreo. Keep patient. Ei, Adwaita Acharya, tenha paciência. Soon it will be. O seu mestre Vrajendananda Samasundara Then Advaita muito em breve aparecerá e distribuirá o Varnashana Dharma. when you will come. You are saying, okay, when you will give prasad, soon prasad will start. Mas a voz falava muito em breve. O que quer dizer isso? Logo, em breve. Not particular, Significa que não há um tempo específico. maybe after 5 minutes, 10 minutes, Pode ser daqui a 20 minutes. 5, 10, 20 minutos. Soon means Som não tem um tempo específico predeterminado. Logo, né? Em breve, essas expressões. so Advaita Acharya Então, Adwaita Acharya pensou, muito em breve é quando? so Advaita Acharya he took water of the Ganges, Então, Adwaita Acharya pegou a água do Ganges na sua mão, colocou uma folha de tulas called out to Krishna. e chamou Krishna. Tulasi Paramatma Tulasi Tulasi Vikrite Bhakta Bhakta Vikrite Atmana Bhakta Bhakta Vatsal. When Advaita Acharya Quando Adwaita Acharya ofereceu Ganga Jal e folha de Krishna, Krishna não pôde permanecer em Goloka Vrindavana e ele imediatamente veio e apareceu. E aí ele aceitou a forma de Satinandana Gaurahari. Advaita Acharya he calls out to Krishna. Então Adwaita Acharya chamou por Krishna. Then Krishna appeared E aí Krishna apareceu womb of Mother Shati, no ventre de mãe Shatidevi. that he called Sajanandana Gaur. Esse é chamado Satinandana Gaurahari. Ele é chamado de Satinandana Gaurahari. So for this regard, Então, por essa razão, Mahaprabhu estava dizendo, Pujari. Adwaita Acharya é um pujari, um sacerdote. Quando o puja dele já acabou, a adoração dele já acabou. Então, ele está dizendo, Ei Prabhu, retorne a Goloka Vrindavana. Mahaprabhu disse isso. Actually, Mahaprabhu indirectly said. Na verdade, Mahaprabhu indiretamente estava dizendo, Mahaprabhu he told, Mahaprabhu disse, Advaita Acharya he Ei Adwaita Acharya, ele me trouxe de Goloka Vrindavana sending to me Guru Vrindavan. e também está me levando de volta a Goloka Vrindavana, porque a carta falava de maneira indireta. Baul ke kaiho hate na apilai. Yeah, now, hey Prabhu, now Ei Prabhu, establish the Varnashram Dharma. agora você já estabeleceu o Varnashana Dharma, Nama Sankirtana, especialmente nesta Kali Yuga. Você distribuiu prema para todos. Now your duty is completely finished.
Agora os seus deveres já foram completados. Go back to Goloka Vrindavan. That means Então agora Advaita Acharya retorne a Goloka is sending Vrindavana. me to go Goloka Vrindavan. Então Advaita Acharya está me mandando de volta para Goloka Vrindavana. So Advaita, so Swarup Damodar, he explained this. That means Então Swarupa Damodara explicou isso. Swarup Damodar, he told Ele disse, everybody, is soon Chaitanya Mahaprabhu muito em breve, Chaitanya Mahaprabhu departed from this material world. irá partir deste mundo material. Swarupa Damodara estava explicando isso. E Mahaprabhu, de uma maneira simples, disse, Advaita Acharya é um pujari. Ele adorou a Thakuraji e vai retornar. Vocês entendem isso? Gaura Premanandeya. Esse kata é muito belo, de Advaita Acharya. E Advaita Acharya abriu uma escola para estudantes de... Então era uma escola pequena. Os estudantes iam lá. E ele ensinou Vishwarupa, o irmão mais velho de Chaitanya Mahaprabhu. Ele ingressou lá, se matriculou lá. E às vezes Nimai era muito pequenininho. Tinha 2 anos e meio. Andava peladinho, sem muita roupa, só com um cintinho amarrado na cintura. E às vezes Nimai ia até a escola de Advaita Acharya. E com Vishwarupa, seu irmão. E aí Advaita Acharya, novamente e novamente, reparava no bebê Nimai, Chaitanya Mahaprabhu. E o bebê Nimai dizia, Ei Advaita Acharya, para que você está olhando? Você me trouxe de Goloka Vrindavana, então agora eu estou aqui. Então, Advaita Acharya e bebê Nimai conversavam um com o outro. E então, após alguns anos, Vishwarupa compreendeu qual é o sentido desta vida humana. É fazer bhajana e sadhana. Sem isso, a vida é inútil. Qual é o significado de adquirir conhecimento? Todos vão te respeitar se você tiver conhecimento. Todos vão pensar, ele é um erudito. Mas esse mesmo erudito, pandita, se perder a memória, ninguém vai mais dar respeito a ele. Essa é a natureza deste mundo material. Vocês entendem? Mas, em Kali Yuga, quem é pandita? Quem é o erudito? Tulsidas, no Ramacharita-manas, diz, aqueles que falam palavras muito, falam de uma forma muito eloquente, palavras belas, e encanta todo mundo vai pensar, essa pessoa é um grande acadêmico, mas o que ele falou de verdade, ninguém sabe. Porque os panditas têm uma arte de falar coisas de uma outra forma, porque os slokas em sânscrito podem ser explicados de diferentes maneiras.
give respect Então, to the nessa person Kali who Yuga, speaks loudly. a pessoa vai dar respeito a quem fala alto. What is saying? Yes, I'm saying this is the. Quem está falando assim, ei, senta aí, o que eu estou falando é verdade. Aí todo mundo vai falar, ah, sim, muito bom. Actually, what he's saying, maybe that is Então, not perfect meaning. na verdade, talvez o significado nem seja perfeito. So for this regard, Tulsidas, Então, por essa razão, Tulsidas, no Ramacharita Manasi, explicou na Kali Yuga quem é Pandita. who speaks very loudly, Aquele que fala muito alto, de maneira eloquente e encantadora, cativando o coração das pessoas. many kinds of what is called activities. E que fica mostrando diferentes atividades. E as pessoas vão ficar atraídas por isso. You understand? Vocês entendem? Essa é a natureza. If you go Vrindavan, Se você for a Vrindavana, os panditas, cannot believe how many people are there coming. vocês não podem acreditar quanta gente vem quando, se você for a Vrindavana, onde, na Assembleia onde os panditas estão falando o Harikatha. At least 1 lakh. Pelo menos 10,000, 5,000, that is nothing. pelo menos uma laca. Our 10 people are coming. Okay, this 10 mil pessoas, 5 mil pessoas não é nada para eles. Mas aqui, se 10 pessoas vêm, já é muito. Panditas Bhagavatam. Vá no Bhagavad Sataha dos Panditas para você ver. Acessa na internet, você vai vão ver. Dentro de um grande estádio. And many kinds of food also there. Band, these things. They are not E tem uma bandinha tocando, muita coisa. no. They are speaking many kinds of Aqui eu estou falando, não tem nem microfone. instruments. Mas lá, quando ele fala, tem instrumentos, muitos microfones. 50 and what is called players. When they sing big music. Então tem 32, 50 músicos em volta deles. Uma orquestra em volta desses panditas que dão esse Bhagavad Sataha lá na Índia. One slope is Como uma- speaking maybe 5 minutes, 10 minutes. Um sloka, And also they also quando fala um sloka 5, 10 minutos, a cada sloka já tem uma bateria atrás tocando alguma coisa depois. Por isso que as pessoas vêm, por entretenimento. Ninguém nem entende os slokas nada. mundane people are aware. As pessoas mundanas, Or they are not elas the Bhagavad Sloka. That's elas não escutam os slokas do Bhagavata. Elas só escutam o som doce and music. e a música. And with a very nice, beautiful their rhythm also. For this regard, and thousand people come. Então, por essa razão, milhares e milhares de pessoas vêm. Big stadium. If you Esse grande estádio. to prepare one Bhagavad Sataha, Se eu falar, eu quero um Bhagavad Sataha, in my Bhagavad Sataha. First they ask this question. primeiro eles fazem a pergunta. Se for para organizar um Bhagavad Sataha, a primeira coisa que eles perguntam é quanta gente vai vir, quantas pessoas vão vir What is called? Money give to me. e quanto de dinheiro eu vou obter com tudo isso. If you go to the internet, everything is there. Se você for na internet, você vai ver. Sataha, there it is. Eles escrevem lá o que é necessário Professional speaker. Every para fazer um Bhagavad Sataha, os preços, pelo menos 10 lakhas de rupias. the 50% rupees you have to first E pay. a metade você já tem que pagar antecipado. Before he's going to the and your number will become maybe after 1 year. E talvez você só obtenha lugar daqui a um ano. You want to do this, you want to this, Bhagavad Gita, this. Você quer
ir no Bhagavad Saptaha nesse mês. Então, você tem que garantir o seu lugar um ano antes. Essa é a organização deles. Vocês entendem? E quanto de doação vier, já está especificado lá. E é estabelecida que qualquer doação que for colocada na mesa vai pertencer para o orador. Vocês não podem imaginar quanto dinheiro rola quanto dinheiro tem por trás de tudo isso. Onde estão vocês? O que vocês estão pensando? Se você for para a Índia, vocês vão ver. Os Gaudiya Vaishnavas fazem de graça. Quanto dinheiro você quer? Não, eu não quero dinheiro. Se você quiser dar alguma doação, dê para Thakuraji. Isso é o suficiente. Mas eles pedem dinheiro antes. E tem que pagar os músicos e tudo mais. Os panditas. Os oradores profissionais do Bhagavata. Especialmente o dos 7 a 8 melhores oradores profissionais do Bhagavata. Se você quiser assistir um Bhagavad Saptaha deles, e se você quiser aqui organizar um Bhagavad Saptaha com eles, eles vão te dar uma lista. E eles não de coisas, de quesitos. E eles não vão falar com você diretamente. Eles vão mandar um produtor falar com você. Eles vão dizer, não, eu não quero dinheiro nenhum, não. Você pergunta para o meu organizador, para o meu produtor, meu secretário. E aí o secretário vai te dar a lista. Essa lista. Vocês entendem isso? Por essa razão, os Shastras dizem, em Kali Yuga as pessoas fazem esse tipo de coisa. Então, Advaita Acharya, ele viu isso. Que tipo de coisa é essa? Então, sobre o que eu estava falando, Vishvarupa, o irmão de Mahaprabhu, ele percebeu, ele chegou à conclusão, qual é o sentido da vida? Se eu não fizer Bhajana Sadhana, a vida será inútil. Então, Advaita Acharya deu uma bela lição, um Harikata para ele. Então, Vishvarupa pensou, eu tenho que adotar a vida renunciada. E aí ele aceitou a ordem de vida renunciada e deixou sua casa. Vocês entendem? Porque os Shastras dizem, se você ouvir Shuddha Harikatha, automaticamente todos os anartas serão removidos do coração. Se você não tiver ofensa aparada. Então, Advaita Acharya, ele deu Shuddha Harikatha para Vishvarupa. E aí Vishvarupa decidiu, eu tenho que aceitar a ordem de vida renunciada. Se você ouvir Harikatha
mas não desenvolver nenhuma Gyana ou Vairagya, então qual é o significado de você ouvir Harikatha? Significa que você não ouviu direito, não ouviu apropriadamente. Se você ouvir Harikatha, automaticamente o conhecimento transcendental e desapego do desfrute dos sentidos virão para você. Porque o Shastra diz Vasudevi Parabhakti Gyana Vairagya Ahetukam. Se você tiver Parabhakti Shuddha Bhakti por Vasudeva Krishna Bhagavan, Gyana e Vairagya, Gyana significa conhecimento transcendental. Tat Padarpa Gyan e Tam Padarpa Gyan, conhecimento sobre o Senhor e sobre a alma. Isso virá ou não? E simultaneamente, Viragya significa desapego do gozo dos sentidos. Essa é a natureza. Então, o Srimad Bhagavatam dá evidência. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Gyana Vairagya Ahetukam. Ouvir Harikatha e não desenvolver nenhuma Vairagya. E o que é Vairagya? É desapego. Eu não estou dizendo, abandona a sua vida familiar. Não estou dizendo, abandone sua esposa e seus filhos. Esse não é o ponto. O ponto é, não se apegue a eles. Então, quando Vishvarupa ouviu esses ensinamentos de Advaita Acharya, ele ficou pensando, qual é o significado e a essência da vida? A essência da vida é fazer bhajana e sadhana para Krishna. Se você é renunciado ou é casado, esse não é o ponto. O ponto é que você tem que praticar o serviço devocional ao Senhor. Então agora Vishvarupa decidiu, agora irei aceitar a ordem de vida renunciada. Então ele deixou sua casa, aceitou o sannyasi e agora o seu nome ficou Então Vishvarupa deixou sua casa. O irmão mais velho de Mahaprabhu, quando ele tomou o sannyasi, Sankarana ficou o nome de sannyasi dele. Quando ele foi embora, Satimata, a mãe, apenas na sua mente, ela estava pensando, ele não é Advaita, ele é Dvaita. Por quê? Satimata estava pensando, Advaita Acharya deu ensinamentos para ele. Por essa razão, o meu filho se foi. Então, Advaita Acharya é a causa do meu filho ter me deixado. Então, ele não é Advaita, ele é Dvaita. Dvaita significa dual. Advaita significa não dual. Mas ele não é isso, ele é dual. Então, ele não é Advaita, ele é Dvaita. Então, Advaita Acharya não é Advaita, ele é Dvaita, que faz divisão. Ele causou uma divisão entre mim e meu filho. E Satimata não falou com ninguém, ela só sentiu isso no coração. E isso foi uma ofensa aos pés de lótus de Advaita Acharya. Então, continuando,
Certa vez, Mahaprabhu Nimai estava absorto no amor de Vishnu. E naquele momento ele estava dando bênçãos a todos. E ele sentou no Vishnu Sinhasana. E ele estava dando bênção a todos. Prema, prema para todo mundo. E aí Mukunda se aproximou. Ouçam cuidadosamente. Mukunda se aproximou e Mahaprabhu disse: eu não vou dar bênção para Mukunda. Por quê? Qual é a falta de Mukunda? Todos disseram: ei, Mukunda é seu melhor kirtaniya, o cantor. Dê bênçãos a ele. Mas Mahaprabhu disse: não, Mukunda é Kajatiya. Ele vai para qualquer lugar, Sarradia, Sakibeke. Não só Radia, mas ele só usou essa palavra que significa Mukunda vai para todo lado. Ele usou essa palavra. Ele não é direcionado exclusivamente. Não é focado. Então, eu não vou dar bênção para ele, não. E aí Mukunda ficou chorando, chorando. E Mahaprabhu, não vai me dar misericórdia? Qual é a essência da minha vida, então? Qual é o sentido da minha vida? Ele estava chorando. Aí todos os devotos pediram: ei, Prabhu, dê misericórdia para Mukunda, ele está chorando. Ok, tudo bem. Todos vocês estão intervindo em nome de Mukunda, então eu vou dar misericórdia para ele. Mas eu vou dar daqui a 100 nascimentos. Após 100 nascimentos, eu dou bênção para ele. E aí, todos disseram: ei, Mukunda, não se preocupe, Mahaprabhu vai te dar bênção daqui a 100 nascimentos. E Mukunda ficou muito feliz, dançando. E aí Mahaprabhu perguntou: por que Mukunda agora está muito feliz? Ele falou: ei, Prabhu, você falou que vai me dar bênção daqui a 100 vidas. E o que Bhagavan fala é completamente verdade. O que ele fala é a verdade absoluta. Porque ele é Shata Swarupa, a personificação da verdade. Então Mukunda tem essa fé. Certo dia, Mahaprabhu me dará a bênção. Então Mahaprabhu chamou ele. Então vem para cá, eu vou te dar agora mesmo. Por quê? Porque agora você tem fé em mim. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Então nessa lila, Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu: se você tiver fé, nista, fé inquebrantável, então você vai receber a misericórdia. Nista. E então, por último, Mahaprabhu chamou Shatimata. Não, perdão. Por último veio Satimata. E aí Mahaprabhu disse: eu não vou dar misericórdia para ela, não. E todo mundo ficou surpreso. Por que não? Qual é o problema da sua mãe? Qual é a ofensa da sua mãe? E Mahaprabhu diz. Aí todo mundo falou: Mahaprabhu é sua mãe. E ela é a personificação de Shashakti Bhakti. De noite ela cozinha, serve os Vaishnavas, todos os Vaishnavas vão lá e ela cozinha para todos. A afeição maternal de Shatinata é incomparável. Se qualquer pessoa aparecer na casa dela, ela cozinha para todo mundo. E a praçada que ela faz é um néctar muito doce. Todo mundo, para todo mundo, ela faz isso.
E Satimata está sempre absorto em Krishna fazendo bhajana. Mas Mahaprabhu disse, não, ela é uma ofensora. E todo mundo falou, como é possível? Ela nunca criticou nenhum Vaishnava. Mostly our offense coming from her. A maior parte das ofensas vem da onde? De criticar o Vaishnava. Vaishnava ninda, Satã ninda. Mostly our A maior parte das ofensas vem de criticar o Vaishnava. not so serious. As outras ofensas não são tão sérias, mas criticar os Vaishnavas é uma Vaishnava aparada. Mas Satimata nunca criticou nenhum Vaishnava. Então Satimata She is absorbed. estava absorta no seu bhajana sadhana, no seu serviço. When you ask, Então todos perguntaram, qual que é a ofensa de Satimata? who's lotus feet? E ela está ofendendo os pés de lótus de quem? Ela está ofendendo os pés de lótus de quem? Mahaprabhu é Bhagavan. Ele disse, Lotus feet are ela cometeu ofensa aos pés de lótus de Adwaita Acharya. E todo mundo ficou muito surpresa. Como é possível? Satimata tem tanto amor e afeição para Adwaita Acharya. E Adwaita Acharya sempre lhe dá respeito também. E aí Mahaprabhu disse, quando meu irmão mais velho Vishwarupa tomou o sannyasi, in her mind. Satimata na sua mente criticou Adwaita Acharya. Que tipo de crítica? Advaita is not Advaita. Adwaita Acharya não é Adwaita, ele é Dwaita. Look this. Vejam isso. How very serious. Quão sério é a Vaishnava parada. What to do now? Então o que fazer agora? Who told? E Mahaprabhu disse, ei Satimata, Advaita você deve ir em frente a Adwaita Acharya pedir perdão. came. Então Satimata foi em frente a Adwaita Acharya e Adwaita Acharya disse, ok, eu não aceito nenhuma ofensa sua. Again coming. The E Mahaprabhu giving. Satimata retornou até Mahaprabhu e recebeu bênçãos. Even your mind, if you criticize to Vaishnava, Mesmo na sua mente, se você criticar um Vaishnava, able to receive. você não será capaz de receber a misericórdia de Mahaprabhu. O que dizer de criticar diretamente? Hoje em dia é muito fácil criticar um Vaishnava. Criticize Vaishnava in Facebook. Agora é muito fácil criticar um Vaishnava no Facebook. Se você escrever alguma coisa, vai ter um monte de comentários e críticas. Essas pessoas não fazem mesmo bhajana sadhana, elas não têm nem conhecimento. Muitas pessoas não têm nem conhecimento da filosofia Vaishnava. Mas, ainda assim, se você escrever alguma coisa, essas pessoas irão te criticar. Algumas pessoas dizem, Facebook é o quê? Many people, they have no Vaishnava philosophy, nothing. Muita gente não tem nem filosofia Vaishnava, nada. And they start to E começa a criticar. Por quê? because very easy to come. Porque é muito fácil chegar na frente dos outros criticando. Vocês entendem? Easy to come in front of the eyes of the people. É muito fácil. If you criticize, then you will, oh, he's É muito fácil chamar a atenção de todo mundo se você estiver criticando. Você vai obter a atenção de todo mundo se você começar a falar mal. Se você falar Harikata, ninguém vai te dar muita atenção. if you criticize, Mas se você começar a falar mal, esse Vaishnava, aquele Vaishnava, caiu, ele faz o trocadilho, que é falando down, up down, lockdown, que é caiu. Esse Vaishnava, ele é grande. E aí, mas se você glorificar o Vaishnava, esse Vaishnava é muito glorioso, vendo o Gita, o Brahmana Gita, aí vem o sono. then automatically sleepiness. E aí automaticamente você sente sono. Oh, this Vaishnava, Mas se alguém começa a falar mal, esse Vaishnava caiu. look down, I go. Vai down, lockdown. Maharaj, tell to me, Fala pra mim. up,
Como que ele caiu? Explica. Como que ele caiu, como que ele subiu. Easy to give attention. É muito fácil cativar a atenção das pessoas. Calm the eyes of the people. Se você quiser obter a atenção dos outros, então é só começar a falar mal de um Vaishnava. E aí você vai ficar famoso. Become famous. Você quer ficar famoso? Começa a criticar Then your o Vaishnava. business comes. E aí a sua estampa vai estar lá no jornal. To where? Jamaloka. Mas você vai para onde? Jama, louca. Essa sua foto vai ficar estampada. Mas aonde? Lá no inferno. Você está pensando, agora eu sou famoso, eu critiquei Vaishnava. Mas na verdade, quem que está dando atenção, quem que está reparando em você, quem que está te dando atenção são os Jamadutas, os servos do Senhor da Morte. Por isso, Vaishnava linda, nunca critique um Vaishnava. Mahaprabhu diz isso. Nunca critique ninguém. Canta o santo nome, faz o bhajanasada. Mas as pessoas estão querendo fama e atrair os outros. E aí elas conseguem isso facilmente criticando os Vaishnavas. Muito belamente elas criticam. Essa pessoa fez isso e aquilo. E aí você, na verdade, está chamando a atenção de quem? É dos Jamadutas. Por isso, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz no Chaitanya Charitamrita. If you want to calm the eyes of Lord, don't criticize anybody. Se você quiser chamar a atenção do Senhor, não critique ninguém. Mas se você quiser atrair a atenção dos Jamadutas, então é só criticar os outros. Isso é simples. O que você quer? Você quer ficar ser notado pelos Jamadutas ou por Krishna? Então cante os santos nomes e não critique ninguém. O meu Gurudeva Srila Vamana Goswami Maharaj sempre dizia isso. Certa vez veio uma pessoa que eu não vou dizer o nome, se aproximou do meu Gurudeva Vamana Goswami Maharaj durante o Navadvipa Dhamma Parikrama e ele falou: Ei Maharaja, você é o presidente da Gaudiya Vedanta Samiti, o Acharya. Então, eu quero conversar com você. O meu Gurudeva disse, Hare Krishna. E aí a pessoa começou a falar. Na sua Gaudiya Vedanta Samiti, Narayana Maharaja está indo para os países ocidentais e está falando muitas coisas que são contrárias ao nosso Prabhupada, Swami Prabhupada. E aí o meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj, disse Hare Krishna. 3 vezes ele falou Hare Krishna, Hare Krishna. Significa, eu não quero ouvir as suas reclamações. Mas ainda assim o homem continuou falando. E o meu Gurudeva não falou diretamente, vai embora, mas ele falou indiretamente Hare Krishna, Hare Krishna. E a pessoa não entendeu o humor do meu Gurudeva e continuou ali, falando. E aí o meu Gurudeva disse, ok, se você quer fazer uma reclamação para alguém, vá até o secretário da Gaudiya Vedanta Samiti. Eu sou apenas o presidente. Embora eu seja o presidente, na verdade, todas as atividades estão na mão do secretário. Então vá até o secretário e ele vai ouvir a sua reclamação.
e aí vai resolver o seu problema. Ele falou de maneira simples. Hare Krishna. Hare Krishna. Then that person, Então a pessoa he asked to my uncle, perguntou para o meu tio, Madhusudana Maharaja. Krishna Prabhupada, Na época ele era Krishna Kripa Brahmachari. Ele estava limpando ali o chão de Gamsha. Estava varrendo ali de Gamsha. maybe one was the sweeper in this temple. E aí ele pensou, deve ser um varredor aqui do templo. E ele perguntou, ei, Secretary, quem é o secretário da Gaudiya Vedanta Samiti? Cadê ele? my uncle is E o meu tio era muito simples. Ele falou, agora ele está dando o Harikata no salão do templo. O secretário da Gaudiya Vedanta Samiti está lá. E aí a pessoa foi até lá e viu, quem é o secretário é o próprio Narayana Maharaja. E aí ele foi embora. Bolo Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. Vaishnava, true Vaishnava, Então, um Vaishnava de verdade, ele não quer they don't want to listen. ouvir nenhuma crítica, não quer fazer nenhuma crítica e nem ouvir nenhuma crítica. Vocês entendem? Essa é a natureza. So what the Vaishnava Ninda Kohuna, Por isso, Vaishnava Ninda Karuna. Guru Ninduke Mo Kohuna. Those who criticize, Aqueles que criticam os Vaishnavas, nunca ouça dessas pessoas. what benefit you will get? Que benefício você obterá? What if you criticize you? Se você criticar os Vaishnavas, o que você vai ganhar com isso? Nada. Just you want to become, Você apenas quer ficar famoso, quer chamar atenção. Mas você vai chamar atenção de quem? Dos Jamadutas. Você vai ficar famoso lá com os Jamadutas. and you think, oh, I am chanting holy names. Você fica pensando, eu estou cantando santos nomes e criticando os Vaishnavas. Então talvez os Jamadutas não venham me levar até Jamaloka. Mas, Have to go. não, se você criticar os Vaishnavas, você tem que ir a Jamaloka. Never criticize. Então nunca critique um Vaishnava. Não há necessidade de criticar um Vaishnava. Por que eu estou falando esse kata? Apenas porque a Advaita Acharya, no Chaitanya Bhagavata e no Chaitanya Charitamrita é explicado que Shatimata apenas na sua mente ela estava pensando, Advaita Acharya não é Advaita, ele é Dueita, não dual. E Shatimata pensou, não, ele é dual, porque ele criou separação entre mim e meu filho. Então, sem querer ou não, consciente ou não, se você cometer ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava, peça perdão. Mas, se Vaishnava não te der perdão, novamente, peça sua perdão, ó Vaishnava Thakura, e cante os santos nomes. Hare Krishna. Esse é o processo. Nunca critique nenhum Vaishnava. Sem querer ou não, se você criticar um Vaishnava, peça perdão. E o Vaishnava Thakura é muito generoso, ele irá te dar misericórdia. De outra maneira, prema não irá se manifestar. Vocês entendem? Bhaktivedanta Swami Maharaj, muito humildemente, eu ouvi isso numa aula. Ele disse, na minha pregação,
Durante a minha progressão, talvez, consciente ou inconscientemente, eu tenha criticado meus irmãos espirituais. In the last moment, Invite to all his God brothers and in front of Sri Gurudev Maharaj, he told Padishwara. Maybe in my preaching, knowingly, unknowingly, talvez na minha pregação, not doing it. Maybe unknowingly, sometimes. talvez conscientemente também, porque inconsciente ninguém faz. So I ask my, what do you say? Eu peço o meu perdão. Asking my forgiveness. Eu peço o meu perdão. Por favor. This is his Dhamma. Isso é Danya. But you know, Como Bhaktivinoda Thakura, muito humildemente ele diz: Amaradivana Sadapaperata Nahikya Puniralesha Parerve Yugude. Bhaktivinoda Thakura fala isso. É a humildade dele, Danya. Às vezes a Danya dos Vaishnavas não pode ser compreendida. A humildade dos Vaishnavas tente entender. Então você está dizendo, Gopinata, Ami visai durjana sada kamarata kichu nahi mor guno. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakura, muito humildemente, this is his call, Dvaita. está cantando Gopinata. Essa é a sua humildade. Prarthana, many kinds of prarthana. Muitos tipos de Prarthana. Um é chamado Daina Atma, Deina Atma Prarthana. and another E o outro é 3 tipos de Prarthana. Daina Vadika Doina Vadika Prarthana, Prarthana, Lalsamani Prarthana, Lala Sami Prarthana. Yogi. Lala significa How to attain my perfection. como, For perfection. como obter a minha perfeição. Bhaktivinoda Thakura canta isso. Dekite, dekite. Siddhi, Lalsamai, और संप्रार्थना Sampratana. Também tem esse Kirtana. Há diferentes Kirtanas. Dvaina. Estou mencionando isso, a humildade. Às vezes o Vaishnava, às vezes ele é muito humilde. Talvez eu tenha cometido ofensa aos pés de lótus do Vaishnava. Mas um Vaishnava, de verdade, nunca comete ofensa aos pés de lótus de outro Vaishnava. Mas ele fala, humildemente, talvez eu tenha feito. Se você pensa que é verdade, isso é uma parada. Então esse é o processo. Advaita Acharya. Então essa humildade do Vaishnava. Nanda Maharaj também estava dizendo, eu não tenho prema pelo meu filho Krishna. Dasharatha Maharaj tem amor e afeição pelo Senhor Ramachandra. Por quê? Porque quando o Senhor Ramachandra estava no exílio na floresta,
Dasharatha Maharaja não pôde tolerar a separação dele e abandonou seu corpo dizendo Harama, Harama. Então Nanda Maharaja estava dizendo, onde está o meu amor pelo meu filho Krishna? Meu filho Krishna me deixou. De Vrindavana foi para Mathura, mas ainda assim eu estou aqui neste corpo vivendo. Eu não abandonei o meu corpo. Então, qual é o meu amor e afeição pelo meu filho? Isso é chamado de Dvaina. Que amor é mais elevado? O de Dasharatha Maharaj ou o de Nanda Maharaj? Qual é mais elevado? O de Nanda Maharaj é mais elevado. Mas Nanda Maharaj está dizendo, eu não tenho prema pelo meu filho Krishna. Isso é Dvaina, humildade. Às vezes, Shuddha Bhaktas Gopis dizem isso. Mesmo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, eu não tenho mesmo um traço, um cheiro de amor por Sri Hari. Isso é Dvaina de Mahaprabhu ou não? Mas se você pensar, Mahaprabhu está dizendo que não tem amor. E se você achar que é verdade, então você está cometendo ofensa. Então, Vaishnava Ninda. Quem é Vaishnava, ele vai ser sempre muito humilde. Gora Premanande, Bolo Dvaitacharya, Ki Jai Jai Shirada. Qual é o nome dela? Radha. Sundari. Radha Sundari. Que nome doce. Diga Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Que menininha doce. Radha Sundari Devidasi. Que Jai. Quantos anos ela tem? 4 aninhos? Que bom. Okay, now finish or not? Now take. Gurudev one lecture is there. No, said maybe consciously or unconsciously I committed some offense, but actually it was not that you committed offense, even offense made. You didn't say like this. Maybe in my preaching I spoke something different. Maybe I like. This is his Daino. Yes. Maybe he said I commit unconscious. Knowingly and unknowingly. Knowingly or unknowingly. You understand? Sabiendas o sin querer. Knowingly, unknowingly, maybe I criticize to my God brother. He saying. And his lecture is there, no? And Gurudev lecture also Sai Maharaj is saying this way. This is his Daino. It was a conversation between Srila Gurudev and Yeah. What is that? You said because nobody's committing offense and unknowing. No, he said Vaishnavas don't ever commit offense, and but before he was saying that Shachdevi she on her In mind. her mind. On her mind. She did not tell. Devi, she did not tell to him. But she does in her mind. She thinks, you are Advaita, he is not Advaita, he is Advaita.
queria fazer uma correção aqui, que quando eu estava falando de Srila Swami Maharaj se arrependendo, Translators should be proper, you understand, then properly to translate. So sometimes people they are translating my Harikatha, not properly. And first, then people mind also disturb. então ele está dizendo aqui que a tradução deve ser perfeita e que o tradutor ele tem que entender perfeitamente o que foi dito. Senão, de outra maneira, as pessoas podem ouvir as transmissões e ficar com a mente perturbada. Então, às vezes alguém me acusa, eu falei alguma coisa, mas eu não falei, foi o tradutor que falou. Então, o problema é do tradutor e não o meu. Vocês entendem? Às vezes as pessoas me perguntam, você falou isso, mas eu não falei nada. Quem traduziu? Que teve um entendimento errado. Dando um exemplo, certa vez em Varshana, no Vrajamandala Parikrama, todos os devotos estavam lá. E aí, de manhã, eu dei Harikatha. E no Harikatha eu citei um verso da Bhagavad Gita. Krishna disse, seja lá o que você faça, ofereça para mim. Patram puspam palantoya. Patram significa folhas, dê para mim. Puspam significa flores. Patram significa folha, mas que tipo de folha se oferece a Krishna? Folha de tulas. E puspam flores, aquelas flores que foram muito doces, com uma fragrância doce. Isso você pode oferecer a Krishna. E também frutas, água do Ganges. Que água você vai oferecer a Krishna? Gangajal. Mas o tradutor da Rússia, ele deu uma explicação. Patram significa folha, mas ele usou a folha, a palavra grama. Grama. Vocês entendem grama? Grama. Então, em sânscrito, ele traduziu patrão como grama. Patrão significa folha. Mas que tipo de folha se oferece a Krishna? Folha de tulasi. Você não oferece qualquer folha para Krishna. Patrão significa que tipo de folha você vai oferecer para Krishna? Tulasi. Mas o tradutor estava explicando em russo. No grupo ele explicou. Você ofereça qualquer folha. Folha de grama. Então, quando Gurudeva, após a caminhada matinal, foi para o templo, todos os devotos da Rússia estavam com uma folhinha de grama oferecendo a Gurudeva. Oferecendo grama. E aí Gurudeva disse, eu não sou vaca, não sou bode, não. Para que vocês estão me dando isso? Estava todo mundo dando grama para Gurudeva. E Gurudeva falou, por que vocês estão me dando grama? Eu não sou vaca nem bode. Aí todos eles disseram, Banu Maharaj deu aula em seu Harikatha, ele falou para a gente oferecer grama. Aí Gurudeva mandou, me chamou. E aí eu falei, eu não falei isso nada, eu só citei o sloka Patram Toyam. Patram significa folha. Que folha? Folha de tulasi. Mas o tradutor traduziu de outra forma, porque na Rússia é muito difícil conseguir folha de tulasi. Então, aconteceu uma interpretação. Então, se não for folha de tulasi, que seja folha de grama.
ele interpretou. Translating, Então, às vezes, aqueles que estão understand traduzindo o Harikata, se ele não entender completamente o humor do tradutor, e ele pode falar uma coisa completamente oposta. what I'm saying. Então, When you translate the Harikatha, quando você traduz o Harikata, first understand primeiro compreenda the heart of the o coração do orador. This is the main thing. Isso é o principal. Just your knowledge, you cannot. Apenas pelo seu conhecimento não é possível traduzir. His knowledge is saying Com o seu conhecimento, ele falou patrão. Patrão é folha. But which leaves? Mas que tipo de folha? Tulasi leaves. Or Folha de tulasi ou nada. Perdão, folha de grama. But here the leaves means Mas aqui, folha significa folha de tulasi. they are saying the patra puspam. Patrão, pulão, pastão, toião. Toya means jala, water. Toião significa água. Krishna. Que água você vai oferecer a Krishna? Not every water. Não todo tipo de água. Que água? Ganga Jala. Água do Ganges. You understand? Vocês entendem? But you translator is Mas o tradutor, when you translate, quando estava traduzindo, okay, you can bring water from the pond. ele disse, tá bom, traz água do poço aí. That offense. Isso é uma ofensa. Understand? Who will translate first to understand. Então, quem está traduzindo primeiro deve entender, compreender o coração do orador. You understand or not? Você entendeu ou não? Translate jal. Krishna saying the simple way. Give me water. Krishna disse de uma maneira simples, me dê água. Mas que tipo de água você vai oferecer a Krishna? Not that what is called bacteria water. Não água contaminada. They bring the water from the pond and give to Krishna. Apenas traga a água do lago e traga para Krishna. Water you cannot give to Krishna or Vishnu. But this is also water. Que água? Which water you will give to Guru and Vaishnava? Que água que nós vamos dar para Guru Vaishnava? Ganga Jal, Shuddha Ganga Jal, Pavitra. You understand? Vocês entendem? It's a process. Esse é o processo. Sometimes Às vezes, you are translating, I ask you, eu fico com medo de quem está traduzindo. Se a pessoa realmente está entendendo ou não. De outra maneira, os ouvintes podem ficar com a mente perturbada. everybody cannot translate. Não é todo mundo que pode traduzir, não. Se você não entendeu The heart of the o coração do orador, provided to understand. então você não pode apropriadamente traduzir. This is true. Isso é verdade ou não é? Everybody cannot write the commentary of the slokas of Srimad Bhagavatam. Nem todo mundo pode escrever os comentários dos slokas do Srimad Bhagavata. You understand? Você entende? Who can write the commentary on the slokas of Srimad Bhagavatam? Quem que pode escrever os comentários dos slokas do Srimad Bhagavata? And Vyasadeva. Quem conhece o coração de Vyasadeva, ele vai poder. Como Diva Goswami Pada, Vishwanath Chakravarti Pada, They realize eles compreenderam o coração de Vyasadeva. wrote the commentary on slokas Então eles escreveram o comentário aos slokas da Bhagavad Gita, Suddha Vaishnava. nosso Guru Varga, Shuddha Vaishnava. Sometimes De outra maneira, misinterpret. as pessoas podem ter interpretações errôneas. Esse é o caminho, esse é o processo. Agora Premanande. Então, aqui fazendo uma correção, quando ele estava falando sobre Srila Swami Maharaja, que ele estava pedindo perdão a Srila Narayana Goswami Maharaja pelos seus... dizendo que ele poderia ter criticado, que ele poderia ter criticado algum Vaishnava durante a sua pregação, e isso está no livro Siksha Guru Priya Banda. Então, eu entendi ele falando que
Aí ele falou, se eu tiver feito isso consciente ou inconscientemente. Aí eu entendi ele falando, porque inconscientemente ninguém comete nenhuma ofensa, mas eu não tenho certeza muito bem se ele falou isso, então eu acho que ele não falou isso, então essa frase vocês podem esquecer. Ele falou, se eu tiver cometido alguma ofensa consciente ou inconscientemente, por favor, me perdoe. Então é isso. Hare Krishna.